Olá, boa noite. Vocês já conviveram com pessoas assim? Ou já tiveram experiência com pessoas assim? Que tudo que você fala é mentira para certos tipos de pessoa. Não porque você seja uma pessoa mentirosa ou acostumada a mentir, mas porque você percebe que a pessoa, ela tem um ego tão grande que só o que ela diz é, e só o que ela fala que pode ser, o que os outros falam nada pode ser, entendeu? Tudo é mentira. Ah, imagina, isso não é verdade, entendeu? Nem sabe do que se trata. Não viveu tua vida, não sabe de onde você veio, não sabe quem é tua parentela. Não sabe quem é tua parentela. Se às vezes nem você mesmo sabe quem é tua parentela, imagina essa pessoa vai saber, né? Mas a pessoa tem a mania de querer saber tudo. É o sabichão ou a sabichona, né? O sabichão, a sabichona sabe tudo, né? Mas não sabe. Porque eu, que sou uma pessoa que às vezes as coisas você vai descobrindo com o tempo. E tem pessoas que às vezes nem descobre. Tem pessoas da sua família que gostaria de ter descoberto coisas que você hoje teve a oportunidade de descobrir. E aquelas pessoas não tiveram a oportunidade, entendeu? Eu tenho uma história que é da minha bisavó, a Isabel, porque até então eu sabia que a minha família ela era descendente de holandês, porque lá no Nordeste era a época que vinha muito holandês para lá, sempre teve, e que eu nasci no Nordeste brasileiro, porque o Brasil é imenso, né? É gigantesco. Nós que somos brasileiros, a gente sabe disso. Norte do Brasil, sul do Brasil, leste e oeste, então é gigantesco. Mas no Nordeste são pessoas que vieram, né? Vieram tudo que é tipo de raça, para todo lado, mas vieram do Nordeste, foi cultivado por muita raça de holandeses e portugueses. Então a família do meu avô, Manuel Benedito de Lima, na verdade era o meu tataravô Benedito de Lima, o senhor Benedito de Lima. E ele era de família tradicional portuguesa, né? Que vieram de Portugal, tiveram os filhos lá, teve um que chamava Manuel, tiveram 2 filhos, Manuel Benedito de Lima e José Benedito de Lima. Eu sou da parte de José, até então achava que eu era da parte de Manuel, mas não, eu sou da parte de José Benedito, que é irmão do Manuel Benedito de Lima. Então, meu avô, José, ele era uma pessoa que casou com uma portuguesa, uma moça que veio fugida da guerra com os irmãos, né, que a gente, até então, eu não sabia muito da história. E a Isabel, ela era uma moça aqui de Portugal, que ela tinha ganhado concurso, né, de Miss, era uma moça loira, muito bonita, dos olhos azuis. Tem pessoas da minha família que, se um dia elas verem esse vídeo, eu gostaria que essa foto estava na casa no Nordeste, uma cidade chamada Tuparetama, e era foto na casa do meu tio Manuel Benedito de Lima, que era irmão da minha avó, Maria Rosa. Maria Rosa, minha avó, era irmã do Manuel Benedito de Lima. E a minha avó, na casa, eles tinham, na casa do meu tio Manuel, tinha essa foto da minha bisavó, que era a Isabel. Eu conheci a Isabel lá, porque eu fui criada em São Paulo. De criança, eu fui de criança para São Paulo, que é o sul do Brasil, que é São Paulo, capital, né? E eu não tinha acesso às pessoas, eu não conhecia a família, eu não conhecia pouca coisa, eu não conhecia nada, na verdade, né? Então, fui passear no Nordeste. E uma época da minha vida com meus 2 filhos, que eu já tinha meus 2 filhos, e minha mãe estava no Nordeste, que ela veio passear, e eu também fui para ver alguma coisa lá, e fiquei 2 anos no Nordeste. Aí foi onde eu vi essa foto da minha bisavó Isabel, e me chamou muita atenção, porque era uma foto. Eles tinham muita mania de pintar retratos e fotos, pendurar nas paredes, nas salas, assim. Mas me chamou a atenção porque a foto da minha avó, a Isabel, era uma foto normal, fotografia normal, e não era nada pintado igual aqueles pessoal de lá fazia, umas pinturas muito feias, por sinal, que é feia, horrível, desculpa, mas é. E aí
Eu vi, né, a foto natural dela, igual a gente tira uma foto hoje, bonita, ela é uma mulher loira, cabelos loiros, brinco de rubi, de ouro e de camisa muito bonita, com cabelo muito arrumado, muito uma mulher de olho azul, muito bonita. E me chamou a atenção, uma foto grande, redonda, assim, estilo oval, aquele porta-retrato grande na parede pendurado. Aí eu perguntei para Isabel, que era parente da minha mãe, prima da minha mãe, e falei, Isabel, quem é essa pessoa, essa mulher tão bonita? Ela falou, é sua bisavó, você não sabia? Eu falei, não. Aí ela começou a contar a história da Isabel, né, que era portuguesa, que casou, né, e até então nem sabia que ela tinha casado com o José. E essa história é uma história que a minha irmã descobriu agora há pouco, que é pelo IBGE, que a IBGE é um órgão do Brasil que estuda, né, com registros de cartórios de pessoas que moram naquelas localidades, quem são, que famílias são, tudo isso eles sabem, né? São órgãos que estudam sobre a população, quanto de pessoas tem, de habitantes tem naquela cidade, naquela localidade, né? Então, foi descoberto, né, sobre registros em cartórios, quem são, quem não são, de onde vieram. Então, foi descoberto. A minha, eu já sabia que ela era portuguesa, mas agora a gente teve a comprovação, né, que não só temos a descendência que se chama o tataravô, que era o Manuel, como dela, que era o sogro dela, né, sogro da Isabel, que era o Manuel Benedito de Lima, e o dela também. E aí eu sempre fui muito curiosa, né? E eu queria muito, porque eu sempre tive vontade de descobrir as coisas dela, da Isabel, quem eram os parentes dela, né? E eu acho que a minha mãe, é por isso que eu tava questão de dizer assim, que tem pessoas da minha família que talvez quisesse, né? Porque a Isabel, ela veio daqui de Portugal na época da guerra, né? Foi para o Brasil na época de 1860, sei lá, e ela nunca, quer dizer, ela veio fugida da guerra num navio com medo e o pânico com os dois irmãos, que acho que era dois irmãos, pelo que consta o que falaram. Então, a gente queria saber de que localidade ela saiu, porque ela era uma moça que ela era muito bonita e ela participava desses concursos de Miss. Devia ser Miss de vilas, Miss vilarejo, Miss, e ela ganhava os concursos. Então, quando ela chegou lá no Nordeste, ela usava esse deuteronômio, era como se fosse assim, Isabel, rainha de Portugal. E a gente ria porque a gente não entendia o porquê Isabel, rainha. Porque ela tinha sido Miss assim, de bairros, devia ser de herdades ou de algum lugar assim, né? E ela, pela beleza que ela tinha, porque realmente ela era. Quando eu vi ela pela primeira vez numa foto, eu falei, nossa, eu queria ser tão bonita quanto ela, porque eu achei ela linda demais. E eu queria ser tão bonita, branca, com aquela pele muito branca, aquele olho muito azul, aqueles cabelos muito lisos, assim, um coque, assim, muito bonita. Aí eu queria ser assim também, né? Eu não invejo, gente, mas é que eu achei muito bonita ela. E fiquei curiosa com tudo sobre a vida dela. E aí minha irmã agora descobriu agora que diz que pelo censo do IBGE eles investigam tudo, né? E começaram a investigar, porque naquela época eles eram pessoas muito ricas, né? E eles herdaram terra. Manuel Benedito de Lima herdou terra para lá, para construir essa cidade chamada Tuparetama, né? Foi a primeira casa de alvenaria de tijolo, né? Que eles falam, né? Tinha o sítio Fortuna, que também é da mesma parentela, né, da gente, da mesma família, que devia ser do Manuel Benedito, né? Então, a gente fica curioso sobre essas histórias. Eu sempre gostei muito dessas histórias, entendeu? E é legal, porque você tá em outro lugar, que você pensa assim, olha, a minha bisavó, ela não teve oportunidade de vir aqui para Portugal, né? Mesmo que ela amasse a terra dela, ela não podia voltar por causa da guerra. E era algo terrível que ela deve ter passado, algo constrangedor para ela, terrível, que ela queria mudar até de nome para não descobrirem onde ela estava por causa da guerra, talvez temendo, né, alguma coisa dela estar em outro país. Então ela era imigrante casada, e foi casar com portugueses, porque lá eles eram muito assim preconceituosos de casar o povo dele com outros povos, né? E casaram o filho deles, que eles, os velhos, eram portugueses, casar José com uma portuguesa, né? Uma moça portuguesa que encontraram essa moça e casaram ela. Então ela deve ter enfrentado muitos desafios, entendeu? Muitos.
Então, eu tenho um site, eu tenho esse site do Google, eu sei a cidade qual que é, né, Tuparetama, né, Pernambuco, e eu entrando, eu consigo, né, no mapa do livro, da cidade, então a gente consegue ver a genealogia das famílias, e entre as famílias está a minha família, né, em que eu pertenço. A minha avó era Maria Rosa, que era irmã do Manuel Benedito de Lima, entendeu? Então, as mulheres naquela época eram assim. As mulheres, elas não tinham muita autonomia, né? Elas eram mais de casa e não sabiam mexer com negócios. Era uma época diferente, né? Já a Isabel falam que ela era uma mulher muito forte. Ela era determinada, era muito brava e ela tinha uma personalidade diferente do povo de lá. Ela era uma mulher muito interessante. Eu sempre fui fascinada pela história da Isabel, sempre. Então, é da minha descendência, né? Então, para mim, é uma coisa muito importante, entendeu? Não porque eu poderia ser podia ser da Itália. Eu sempre achei que a minha família realmente, não sei da parte do meu pai, mas porque a parte do meu pai também, eles são muito brancos, do olho azul, né? Meu pai tinha um olho claro. Mas já meus netos nasceram, puxaram mais para minha descendência. Meus netos, tenho 2 netos que puxaram muito brancos com olhinho azul. É interessante a nossa descendência, a gente saber de onde que a gente veio, nossa árvore genealógica, né? Então, aqui eu descobri que aqui em Lisboa eu posso encontrar algo, tem um instituto que é sobre essas pessoas que foram embora, são registros dessas pessoas, e quem sabe assim eu posso encontrar alguma coisa aqui. Eu achei muito interessante, se eu tiver oportunidade de ver isso e de saber